Olá, bom dia. Começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta quarta-feira. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem o ministro da Casa Civil. O encontro foi marcado para discutir a agenda de trabalhos do governo após o feriado prolongado. Bolsonaro passou o feriado em Brasília, na residência oficial da Presidência da República. O presidente tem previsão de voltar a despachar de seu gabinete no Palácio do Planalto. Depois da saída de Onyx nesta terça, repórteres cinematográficos registraram um bate-papo de Bolsonaro com auxiliares na entrada do palácio. O presidente vestia bermuda e uma camiseta verde e amarela. Amanhã o presidente retoma a sua rotina lá no Planalto, a partir das 14 horas. Então nós combinamos aí como será essa semana, que é mais curta, e depois como será a próxima semana, né? Então já ficou ajustado, a reunião ministerial vai acontecer na próxima quinta-feira, né, dia 14, já também com uma pauta de governança pública, que será uma apresentação do Tribunal de Contas da União sobre os melhores padrões de governança, que é o que o governo vem trabalhando desde a época da transição. E conversamos também sobre outros assuntos de ordem geral do governo, mas o fundamental foi isso. Desde a posse em janeiro, Bolsonaro tenta manter o hábito de fazer reuniões semanais do Conselho de Governo, composto por ele próprio, pelo vice-presidente Hamilton Mourão e pelos 22 ministros de Estado. A maior parte das reuniões aconteceu às terças. A reforma começará a ser analisada na Câmara. Após passar por comissões, terá de ser aprovada em 2 votações em plenário, com os votos de ao menos 308 dos 513 deputados. Em caso de aprovação, a PEC seguirá para o Senado com a exigência de mais 2 votações, com o apoio de 49 dos 81 senadores. O ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn, deixou a prisão em Tóquio nesta quarta-feira. Ele pagou uma fiança de 9 milhões de dólares, o equivalente a 33 milhões de reais. O ex-presidente da Renault e da Nissan, o executivo brasileiro Carlos Ghosn, foi libertado nesta quarta-feira da prisão de Kosugi, em Tóquio. Ele ficou preso mais de 100 dias, acusado de fraude financeira. O executivo deixou a prisão cercado por guardas e entrou em um carro diante de dezenas de jornalistas que o aguardavam no local. Algumas horas antes, por meio de seu advogado, Ghosn pagou uma fiança de 9 milhões de dólares, ou cerca de 34 milhões de reais. O Tribunal de Tóquio aceitou o pedido de liberdade do empresário depois de rejeitar um recurso de apelação da promotoria. Para conseguir a libertação, a defesa de Ghosn sugeriu uma vigilância por câmeras e que o réu tenha os meios de comunicação limitados com o exterior. Em um comunicado, o executivo se declarou infinitamente agradecido aos amigos e parentes pelo apoio. O julgamento deve acontecer em alguns meses. E depois de uma reunião com líderes sindicais, o autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, convocou uma greve geral. O líder da oposição e autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, se reuniu nesta terça-feira com líderes de sindicatos. Ele pediu que os servidores públicos não mais colaborassem com o governo do presidente Nicolás Maduro e convocou uma greve. E o nosso chamado e total apoio aos funcionários públicos é para ser eficaz com esta greve e não mais colaborar com a ditadura. Guaidó é reconhecido como presidente interino por mais de 50 países. O opositor atribuiu a contradições internas o silêncio oficial mantido 24 horas depois de seu retorno à Venezuela. Maduro havia declarado que Guaidó teria que encarar a justiça por ter desconsiderado a proibição de saída do país. E o presidente Nicolás Maduro sinalizou nas redes sociais que vai resistir para se manter no poder. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, indicou por meio de sua conta no Twitter que vai resistir a todas as pressões para continuar governando. Sem mencionar o retorno de seu opositor, Juan Guaidó, Maduro criticou de forma indireta o apoio dado ao autoproclamado presidente interino. Ele falou que o mundo é testemunha de uma Venezuela que enfrenta as agressões imperiais e segue em frente com dignidade. E acrescentou que vai continuar a manter a bandeira dos povos livres que levantam suas vozes contra a interferência imperial. Agora vamos conferir a previsão do tempo completa para todo o país.
A zona de convergência intertropical perde força e o sol volta a predominar na costa norte do Nordeste. A partir da tarde ainda podem ocorrer pancadas de chuva. Enquanto isso, na faixa leste da região, o vento úmido que sopra do mar ainda espalha muitas nuvens e chove a qualquer hora com até moderada intensidade entre o leste do Rio Grande do Norte e de Pernambuco e pelo litoral da Bahia. A chuva também deve ser frequente no centro-norte do Tocantins, leste do Pará e do Amapá, norte de Rondônia, Acre e centro-sul do Amazonas. Nas demais áreas do Brasil, não tem nenhum sistema meteorológico influenciando o tempo. É o ar quente e úmido que predomina e favorece a formação de nuvens carregadas a partir da tarde. A chuva ocorre de forma isolada, mas pode ser forte, com raios e rajadas de vento. Faz muito calor por todo o país. A mínima prevista para Porto Alegre é de 23 graus e 20 em São Paulo. A máxima prevista para Brasília é de 28 graus, 30 graus em Palmas e 34 graus no Rio de Janeiro. E hoje eu vou encerrar com um dado preocupante. O Brasil recicla menos de 2% do plástico que é descartado. Está entre os 4 países que mais sujam o planeta. O estudo foi feito pelo Fundo Mundial para a Natureza. Vamos conferir na reportagem. Nossa equipe andou pelas ruas do centro de São Paulo, região movimentada. Por aqui, o descarte de resíduos plásticos é grande. Muita coisa jogada na rua mesmo. Tem garrafas, copos, tampinhas, embalagens de todos os tipos. Terrível. E a gente que mora aqui é pior ainda, porque você precisa sair para ir ao mercado, para fazer alguma coisa básica, só que vem todo mundo, suja as ruas. Terrível. E o plástico é usado para armazenar quase tudo que está nas prateleiras. Só de copinhos, como estes, são consumidos 720 milhões por dia no país. Cada pessoa usa em média 4 por dia. E cada copo demora 400 anos para se decompor. Por isso, a reciclagem é super importante. O problema é que aqui no Brasil, menos de 2% dos resíduos plásticos passam pela transformação. É muito pouco. Entre os 4 países que mais poluem o meio ambiente com esse tipo de resíduo, o Brasil está em primeiro lugar. Os dados são da organização não governamental Fundo Mundial para a Natureza e foram divulgados essa semana. A Índia vem em seguida, reciclando 6%. A China, 22%. E os Estados Unidos com 35%. Só em 2016, de acordo com o estudo, foram produzidas quase 400 milhões de toneladas de plástico no mundo. A educação para o povo está faltando, né? Muito lixo na rua? Muito lixo na rua. Qual o principal item que você encontra na rua? Garrafinha, copo, o quê? Bom, eu vejo muito garrafinha e muitos plásticos. É o que mais eu tenho visto, principalmente aqui nessa Avenida Ipiranga, para onde você anda, você encontra. Grande parte desses produtos se tornou lixo, especialmente nos 4 países mais poluentes. Outro dado alarmante é a quantidade de plástico que está nos oceanos. Algo em torno de 300 milhões de toneladas, o que corresponde a cerca de 11 trilhões de garrafas plásticas de 500 ml. O lixo nas águas causa um impacto ambiental muito grande. Várias espécies confundem o plástico com o alimento, comem e morrem. Para os especialistas do Fundo Mundial para a Natureza, a baixa qualidade dos produtos feitos com o material reciclado, o baixo valor de mercado e a possível presença de contaminação travam o processo. E eles apontam soluções. Medidas como a redução do consumo de plástico, o aumento da coleta seletiva e, consequentemente, da reciclagem têm que ser adotadas com urgência. Com o plástico separado do lixo orgânico, de cozinha. Eu sempre costumo fazer isso. Por quê? Porque é bom para a nossa saúde, né? Nós estamos cuidando do nosso próprio ambiente. Na cidade de São Paulo, de acordo com a prefeitura, são recolhidos cerca de 12 milhões de toneladas de resíduos por dia. Desse total, de 35% a 40% poderiam ser reciclados se a preparação dos resíduos fosse feita da forma correta. A prefeitura defende que a população colabore nesse processo. O importante é que todo mundo se conscientize e faça coleta seletiva. Para isso, são necessárias campanhas maciças de conscientização, leis eficientes e boa vontade. Eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.